Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui na nossa atividade sempre. Quem é que chegou aqui? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Estou chegando aqui das minhas atividades, E eu estou aqui no... Cheguei já da celebração da palavra, que eu fiz lá no 336. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Fátima estava lá no 336, Mal cheguei, deu tempo de ver uma coisinha ou outra e já estou aqui fazendo, me preparando para fazer a leitura do Evangelho e a reflexão, E nós vamos fazer a leitura e a reflexão de amanhã, Amanhã, dia 13, que é o 15º domingo do tempo comum. A Fátima está dizendo que foi uma linda homilia. Que bom que você gostou, Fátima. Então nós vamos aqui esperar um pouquinho para dar 35, para a gente fazer a nossa leitura, a nossa reflexão, E aí a gente vai adiante, É interessante, porque em cada lugar a gente faz homilia de um jeito. Oi, Gisa, boa noite, paz e bem, Então, cada local que a gente faz uma homilia diferente, Gisa, se tia Vicentina estiver aí, dê um beijo nela. Então, assim, por exemplo, o que eu falo na live não é o que eu falo na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Vai ter muita coisa em comum, porque a fonte é a mesma, Mas a comunidade é diferente, Boa noite, primos, paz e bem. Obrigado, Gisa. Sabe, a gente tem que pensar sempre isso, Está aqui comigo, oh, que bom, que bom. Por exemplo, se eu fizer uma homilia amanhã, a homilia vai ser diferente, porque vai ser para outra comunidade. E eu, inclusive, costumo falar isso. A gente fala para aquela comunidade. Por exemplo, segunda-feira, dia de São Camilo de Leles, eu vou fazer uma celebração às 7h30 da manhã. E vou fazer a live às 19h30. Garanto que vão ser diferentes. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a tua inteligência. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isto e viverá.
Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois o colocou o homem em seu próprio animal, levando a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, e o que tiveres, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entraram aqui no ar. A Veneza, boa noite, Veneza, paz e bem, entrou também. Uma outra pessoa, a Carlina, acho que é Carlina, ou Carla, acho que é Carla, entrou, boa noite, paz e bem. Entrou Isabel, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. A parábola do bom samaritano é uma parábola muito conhecida e muito interpretada, né? E eu tenho certeza que vocês conhecem. Ah, Carla é sua nora, Giza. Ah, eu não estou sabendo. Opa! É uma pessoa que eu tenho que ter muito respeito. Entendeu? Pessoa querida. Boa noite, Carla. Sabe, pessoal? Mas essa parábola, ela tem todo um ganho se você juntar com a primeira e com a segunda leitura. E aqui a gente vai começar e vai trabalhar essa coisa toda, né? A parábola começa com uma pessoa que é uma pessoa respeitada, que é o mestre da lei, e vai conversar com Jesus. E sabe, é muito triste isso. Ué, Bernardo, por que é triste uma pessoa ir conversar com Jesus? Porque algumas pessoas vão em busca de Jesus, sinceramente. E essas pessoas que vão em busca de Jesus, sinceramente, são pessoas maravilhosas. Mas esse não foi buscar Jesus sinceramente. Esse foi com motivo perverso. Ele queria colocar Jesus em dificuldades. E assim, vira e mexe, a gente encontra esse tipo de situação. Tenha muito cuidado, você que está na igreja, você que é de qualquer comunidade de fé. Porque há pessoas que vão usar o discurso religioso
para objetivos que não são bons. Eu vou repetir. Há pessoas que vão usar o discurso religioso para manipular, abusar ou obter privilégios. Cuidado. E essa pessoa, ela já deixa claro que ela não entendeu nada. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Sabe o que você deve fazer para receber em herança a vida eterna? Eu vou dizer para você, nada. Como Bernardo? Vou repetir, nada. Você não recebe a vida eterna como herança. Você não vai ganhar a vida eterna por algo que você faça. A vida eterna não é um bem para ser comprado, algo para ser conquistado. A vida eterna é um presente do Senhor para você. Jesus já lhe deu a vida eterna. É sua. Agora você vai decidir o que você vai fazer com o presente que você deu. Você pode pegar esse presente, jogar no lixo, tocar fogo, quebrar ele todo. Você pode guardar o presente para você. Ou, melhor ainda, e talvez a única coisa que realmente funcione: partilhar esse presente. E aí é muito interessante porque Jesus vira e fala assim, o que está escrito na lei? Porque Jesus conhece essa lei. Se você for lá na primeira leitura, Moisés fala, essa é a lei que o Senhor vos deu. Essa é a lei que vocês precisam seguir, que vocês precisam se dedicar. E ele é mestre da lei, então ele conhece essa lei, ele conhece o que está escrito lá. Tanto que ele cita o livro do Deuteronômio. Esse pedaço que ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o seu entendimento, ou toda a sua inteligência, depende da tradução, e ao próximo como a ti mesmo. É um versículo do Deuteronômio. Ou seja, ele já sabia a resposta. É diferente de uma pessoa que tem uma dúvida sincera. É diferente de uma pessoa que olha e fala assim, eu posso fazer isso? Isso está certo? Por quê? Porque aí a pessoa tem realmente uma dúvida. E olha, eu vou dizer para vocês, quanto mais você viver na fé, mais dúvida você vai ter. A dúvida é amiga da fé. E às vezes a gente fala isso e algumas pessoas se revoltam. Não, a fé é a certeza disso, é a certeza daquilo, não sei o quê. Vocês acham que ninguém teve dúvida? Vocês acham que nenhum dos apóstolos e das apóstolas do Senhor tiveram dúvidas? Né? Ó, Fátima está dizendo aqui, ó, essa frase, esse versículo é o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Tá vendo? É bom que tenha nossa live, que as pessoas me ajudam. Estão vendo? É isso que eu estou falando. Ele já sabia a resposta. Ele não fez aquilo porque ele tinha uma dúvida, ele fez aquilo por maldade. E Jesus vira e fala assim, vai e faz o mesmo. Sabe, ele não está lidando com uma pessoa qualquer. Talvez ele não sabia disso. Né? Ouve Israel. Né? Aliás, quando eu era garoto, tinha uma musiquinha que a gente cantava antes do Evangelho, às vezes, lá em Castelo. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor vai falar. Né?
Muito bom. Muito boa a colocação, Fátima. E aí, é muito interessante, porque ele não está lidando com uma pessoa qualquer. Apesar de Jesus ser uma pessoa, ser um ser humano, Jesus é também Deus. E Paulo deixa isso muito claro, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a pessoa que Deus, é a forma de você ver Deus. E nenhum judeu daquela época ia entender, porque para o judeu daquela época, ver Deus face a face é morrer. Quem visse Deus face a face morreria. Então ele não estava entendendo que estava diante de Deus. Mas eu e você, 2000 anos depois, sabemos que Ele é Deus. E que por isso essa tramóia estava fadada ao fracasso. Mas a gente vai adiante, porque ele quer justificar-se. E é impressionante como há pessoas na igreja que querem justificar-se. Elas sabem que estão erradas. Elas sabem que não estão fazendo o que Jesus mandou. E aí elas querem justificar-se. Dar uma desculpinha. Contar uma historinha. Eu não sou racista, mas tem muito bandido que é preto. Tem muito bandido branco. E se bobear, tem muito bandido muito perigoso branco. Ah, Bernardo, sabe como é que é, Bernardo? Eu não tenho homofobia, não. Até tenho um amigo gay. Ah, é. Mas eu prefiro que meu filho morra que meu filho seja gay. Então você é homofóbico. Não sou não. Por que não? Entendam o que eu estou dizendo. O que ele quis fazer aqui foi justificar-se. Ele sabia que o coração dele estava em erro. Ele sabia que ele não queria cuidar do próximo. Ele sabia que ele não amava o próximo. Mas ele queria pintar de bom moço. Eu sou bonzinho, sou cristão. Quer dizer, hoje em dia se diz que é cristão. Naquela época ele dizia assim, eu sou judeu. Quantas pessoas você conhece que se dizem cristão, que se diz cristã e prega o ódio, aceita a violência, aceita o preconceito, é a favor da injustiça? Não existe isso. Bernardo, mas como é que eu vou saber se é certo ou não é certo? E Moisés já te falou que a lei do Senhor é simples, que a lei do Senhor não está no céu nem do outro lado do mar. A lei do Senhor está próximo de você. Se lembram do evangelho de domingo passado? O reino dos céus está próximo. E você talvez ainda não tenha entendido. Porque não é um próximo temporal, porque já se passaram 2000 anos e o reino dos céus não chegou. Bernardo, o reino do céu está próximo de você. Sim, as pessoas à sua volta. É lá que está o reino dos céus. É lá que você vai encontrar a vida e a vida em plenitude. E se nós ainda não a temos em nosso mundo, é porque nós ainda não conseguimos converter todas as pessoas. Vai ser difícil essa caminhada, vai, mas nós vamos insistir assim mesmo. E aí a coisa pega, porque primeiro passa o sacerdote. E aqui é muito gozado,
Porque pelo menos na Igreja Católica agora virou mania falar em sacerdote. Na época do Concílio Vaticano II, a gente falava em presbítero. O Concílio Vaticano II quer que a gente chame as pessoas de presbítero e não de sacerdote. Bernardo, não é a mesma coisa? Mais ou menos. Mais ou menos. Se você olhar bem, Jesus não era sacerdote. Jesus nunca falou em sacerdócio. Até porque os sacerdotes eram parte razoável dos inimigos dos cristãos. Né? Os sacerdotes se opunham ao cristão. Né? Presbítero é como nós deveríamos falar. Mas é bom que tenha aqui sacerdote. Porque tem alguns padres que são sacerdotes. Tem alguns bispos que são sacerdotes. Tem diáconos que são sacerdotes, que nem esse aí. E eu vou dizer para você, um diácono que se comporta como esse sacerdote aí devia pedir suspensão da ordem. Porque eu não vou falar dos presbíteros, eu não vou falar dos episcopos, eu vou falar dos diáconos agora. Porque não é possível que um diácono veja aquele que precisa e vá para o outro lado. E aqui nós vimos um sacerdote, um homem de Deus, um homem consagrado, que vira o rosto. Me lembra aquela da música Seu Nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E aí está na porta da igreja, Jesus Cristo e não sei o quê, e passa frio. É triste. É triste quando as pessoas querem se justificar. Depois passa o levita, o guardião do templo, que vai para o outro lado, ele se justifica. E aí é muito bonito, eu estava pensando agora, me veio essa lembrança. Qual é o lema da Pastoral da AIDS? Viu e teve compaixão. Qual era o lema do Papa Francisco, vocês sabem? Viu e teve compaixão. E foi isso que o samaritano fez. O samaritano, que é aquele que se opõe ao judeu, viu esse homem e teve compaixão. E veio ao encontro dele, e cuidou dele, e protegeu ele, levou ele para uma estalagem, gastou do dinheiro dele para esse homem. Esse teve compaixão. Bernardo, o samaritano conhece a lei dos judeus? Conhece. Os samaritanos são descendentes de Jacó. E sendo descendentes de Jacó, eles conhecem a lei. Não, talvez, com os mesmos detalhes que os outros, mas conhecem. E aí eu fico pensando, por que o samaritano agiu desse jeito? E o levita e o sacerdote não? O próprio Jesus disse, porque teve compaixão, porque estava junto do sofrimento, porque se abriu ao sofrimento do outro. E quantas vezes nós precisamos ter compaixão? Quantas vezes nós vemos uma pessoa na rua e deveríamos nos preocupar com ela? Por exemplo,
Tem estado frio aqui no Rio e em vários locais do Brasil. Será possível que a gente não tem como ajudar o irmão que está com frio? Ele é o que foi assaltado e foi jogado à beira nesse momento. O irmão que está com fome, o irmão que sofre o flagelo da droga. Tem irmãos que sofrem muito com isso. O que você faz? Né? Campo dos Goitacazes, frio também. Então, até em Campos está em frio. Então, vocês veem isso. Outro dia, o Rio estava frio, Castelo estava frio, Vitória estava frio, Campos está frio. E eu garanto a você, que vai ter pessoas nessa noite fria que vão pedir a outros na rua: o senhor pode me comprar uma comida, o senhor pode me comprar um chá, um café? Meu amigo, minha amiga, no frio, a pinga é bom, dá uma aquecida. E eu tenho certeza que vai ter gente que vai ir para o outro lado. Mas nós temos que ter compaixão. E eu fico olhando essa leitura, e a pergunta final de Jesus é muito interessante. Porque Jesus pergunta para o mestre da lei: na tua opinião, quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Observa bem isso. Normalmente, quando a gente lê essa leitura, a gente é levado a pensar assim: o samaritano viu o homem caído, considerou o homem caído como próximo dele e cuidou dele. Isso é justificar-se. E eu falo isso porque eu já fiz essa interpretação. Por que isso é justificar-se? Porque alguém pode dizer: o samaritano notou que o homem caído era o próximo. O levita e o sacerdote não notaram. Como se fosse uma desatenção. Como se fosse uma fraqueza de fé, uma má formação. Ou seja, Jesus não pergunta quem foi que viu no homem caído próximo. Jesus pergunta quem foi o próximo do homem caído. E aqui eu acho que tem mais uma observação. Porque eu falei para vocês, no início, que algumas pessoas procuram Jesus de forma sincera e outras de forma maldosa. E aí me veio à cabeça agora uma coisa. Qual é a característica das pessoas que procuram Jesus de forma sincera no Evangelho? Quem é que procura Jesus de forma sincera? É o cego Bartimeu. É a mulher cananeia. Né? É Maria Madalena, que estava dominada por 7 demônios. Né? É a mulher que estava com hemorragia há 12 anos. É o chefe da sinagoga que perdeu sua filha. Vocês estão notando quem são essas pessoas? Todas são pessoas excluídas,
pessoas à margem da sociedade, pessoas pobres, miseráveis. Sabe, é muito interessante você pensar que os grandes e poderosos não procuram Jesus de forma sincera, enquanto aqueles que são humildes, pobres, marginais, excluídos, procuram Jesus de forma sincera. E aqui encaixa-se ainda mais uma outra característica dessa leitura. O samaritano, quando atendeu esse judeu, ele não sabia nada desse judeu e não quis saber. O samaritano não quis saber o depois desse judeu, né? Ou seja, ele não quis saber o que esse judeu fez, ele não pôs nenhuma condição para esse judeu. Esse evangelho é para refletir muito, diz Fátima. Exatamente, muito. E aí eu fico pensando, e eu falei isso, já falei isso, por que ele não quis saber quem era o judeu? O que ele foi fazer em Jerusalém? Porque não interessa. Não há nada de importante que ele tenha feito ou não tenha feito em Jerusalém. Isso não interessa. Por que ele não põe nenhuma condição posterior? Porque também não interessa. Tem nada de importante no que ele vai fazer depois. Para o samaritano só interessa o agora. Aquele que sofre e que precisa ser cuidado. E é isso que nós temos que agir. Cuidar nessa hora. Ter compaixão e ter misericórdia. Para que nós sejamos o próximo daquela pessoa. E para que, com isso, possamos realmente louvar ao Senhor. Faze isso você também. Não para ganhar a vida eterna, não para ter a vida eterna como herança, mas porque você já ganhou a vida eterna. E alegre, feliz, realizado, realizada por tão grande presente, quer dividi-la com os outros. Amém? Giza, amém, mãozinha de oração. Que bom. Deixa eu ver a hora. 8h04. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Espero que ela tenha bagunçado muito a cabeça de vocês, que vocês tenham ficado muito confusos, tá? Porque bom é assim. Bom é quando o evangelho perturba a gente, tá? A Veneza está mandando amém também. Fátima está mandando um gratidão, diácono Bernardo, também mandou um amém com mãozinha de oração. A Fátima está dizendo, muito ungida. Obrigado. Fátima, conta aí para o pessoal. Eu fiz a mesma homilia ou eu fiz uma homilia diferente? Conta aí para o pessoal, porque a Fátima viu a homilia que eu fiz agora há pouco. Né? Tenho certeza que parte do que eu falei aqui eu falei lá, mas eu tenho certeza que eu não falei a mesma coisa. Diferente, está dizendo a Fátima. Estão vendo? Eu digo mais, se amanhã eu fizer outra homilia, vai ser diferente. Por quê? Porque é importante que a gente fale para as pessoas com quem a gente conversa. E isso é que é legal. Bom, eu vou terminar agora me despedindo de vocês, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Fátima falou.
foi diferente, não falou a mesma coisa. Beijos para a Mônica, amém. Tchau, tchau, pessoal. Segunda-feira a gente se vê.